Olá, estamos ao vivo para mais uma live. Sejam bem-vindos para essa oportunidade. Meu convidado já está chegando, que a gente possa conversar desse tema bem importante. Um tema desafiador para todos nós nesse momento, mas que essa visão sistêmica vem trazendo aí para nós algumas oportunidades, né? Boa noite, Betânia. Então, as pessoas que forem tendo perguntas, vou pedir para vocês já irem fazendo no início, porque nem sempre a gente consegue responder todas as perguntas no final. Então, à medida que as perguntas vierem para vocês, façam. O Paulo é uma pessoa bem experiente, um profissional, que não é à toa que eu quis trazê-lo aqui para essa live, para esse momento. Então, eu estou esperando ele chegar para que a gente possa trabalhar esse tema. Oi, Roseluce, boa noite. Bom ter você aqui. Gabriela, Gabriel, todos bem-vindos. Ó, e ele chegou. Oi, Paulo, vamos lá. Oiê, Olá, tudo bom? bem-vindo em Terras Mineiras. Que bom estar aqui. Acabei de ver que eu estava fuçando ali no teu Instagram, vi que o teu último convidado foi de peso também, hein? Essa semana eu falei assim, eu só quero os tops. Brincadeira, mas assim, o Matheus foi ontem, né? Um amigo querido também, e veio falando da saúde como um todo. Aí eu falei, hoje é dia de saúde financeira, né? Que é uns desafios aí, né, Paulo? Ai, que bom. E o Paulo, ele tem um trabalho, né, no IP Roxo, lá em Floripa, e tem um trabalho com várias aí linhas. E um dia, num dos trabalhos dele, eu participei do Jornada do Homem Inteiro para Mulheres, né, recentemente, online. Aí vi ele fazendo uma live sobre dinheiro. Aí cheguei naquela live, aquela live começou a me incomodar. Eu falei, ué, parece que tem um tema aí que nós precisamos de trazer, né? E eu tenho feito um trabalho aqui de mentoria de carreiras, onde eu trago essa visão sistêmica de alguns temas, né? E quando chega no dinheiro, a gente observa o quanto as pessoas ainda precisam de acessar essa dimensão, né, que o Bert Hellinger traz. Então, seja bem-vindo, né? Eu estou honrada de você ter aceito o meu convite e que as pessoas possam também te conhecer um pouco. A sala é sua. Ah, quem sabe tu pode me ajudar aí selecionando boas perguntas aí, né? Tá, eu tenho algumas já anotadas que eu Ah, recebi ao longo do dia, tá? Então eu tenho algumas aqui, sim. Mas se você começa e eu trago, tá? E eu já avisei para as pessoas, quem está chegando agora, não deixe para o final, porque as lives elas têm 1 hora de duração, então é um tempo curto. passa Então podem ir rápido. fazendo, podem ir fazendo ao longo da live que eu vou repassando aqui para o Paulo, ok? Então, meu Oi, nome é Thaís. Paulo Pimon Bernat, eu sou parte do Instituto IP Roxo, foi criado aqui em Florianópolis, com o objetivo de propagar e compartilhar os conhecimentos e as descobertas de Bert Hellinger, né? Nós começamos isso há 12 anos atrás,
através de workshops, palestras, através de posts e blog e escritos, né, das nossas experiências aqui. Nós compartilhamos e à medida que isso foi acompanhando, ou foi, de certa forma, foi ganhando o coração das pessoas, né? O trabalho foi crescendo e hoje nós somos um instituto também de formação principal. A nossa principal atividade é a formação de novos consteladores, né? E a gente sempre esteve muito próximo dos ensinamentos do Bert Hellinger, inclusive todos os professores têm treinamento com o próprio Bert Hellinger, além dos cursos constantes que a gente está fazendo, né? E aí, faz alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de conhecer Sam Storch, comecei a fazer um trabalho na área do direito também. Aqui em Santa Catarina, começamos um trabalho pioneiro que foi levado para diversas comarcas do estado, né? E essas comarcas começaram também a desenvolver projetos dentro da constelação sistêmica. Um desses projetos, Aline, chegou na Justiça Federal, um projeto completamente pioneiro e até hoje não existe nenhum outro igual ainda no país ou parecido, que foi justamente com advogados prepostos da Caixa Econômica e devedores da Caixa Econômica, né? E esse projeto durou um ano e ao longo desse ano foi um campo de muito aprendizado para mim, sabe? A respeito do dinheiro, as dívidas e como elas estão conectadas com a história de vida e a história familiar de cada um. Uma das coisas, o dinheiro, ele carrega justamente uma conexão muito grande com a história da nossa família. E o dinheiro, ele não tem o que muitas pessoas podem tratar do dinheiro como se fosse uma coisa pequena e até desprezível, ou muitas vezes a gente carrega uma crença religiosa a respeito do dinheiro como se ele fosse corromper as pessoas. É verdade, mas a verdade é que o dinheiro sim carrega uma energia. Ele carrega algo. Ele tem o dinheiro que chega até mim, ou o dinheiro que não chega até mim, ele tem amarras, digamos assim, sistêmicas ou amarras familiares, porque ele tem uma história. Não é a história só daquela folha de papel, é a história de todos os meus antepassados ali, né? E eu comecei a ver isso claramente com o projeto que a gente desenvolveu lá na Justiça Federal. Depois disso, isso que eu já via trabalhando com constelações há muitos anos, mas depois disso, essa área financeira e a conexão sistêmica dessa área financeira começou a se tornar bastante presente na minha vida. Aí eu fui chamado, hoje eu trabalho junto com projetos com uma empresa chamada É da Sua Conta, que é uma empresa que nasceu justamente para prestar serviços de educação financeira para as pessoas. E aí é de três mulheres e elas me chamaram para fazer parte dos produtos que elas oferecem, justamente começando com qual é a conexão psíquica e sistêmica que o dinheiro tem. Não basta aprender a fazer planilha a respeito do dinheiro, mas a verdade é que a maior parte das pessoas nem planilha faz. Não é? É o básico, mas é o básico que nem sempre é suficiente também, né? Mas quando a gente começa pequenos movimentos de educação financeira, a gente é levado a olhar para o dinheiro, né? E quando nós olhamos para o dinheiro, a primeira coisa que nos choca é que o dinheiro, ele mostra exatamente, a sua vida financeira mostra exatamente aonde estão as suas prioridades. E aí você
De repente você fica muitas vezes perdido, né? Poxa, peraí, calma aí, não é bem isso que eu construí para minha vida, não era bem isso que eu queria para minha vida. E aí eu vejo que o meu dinheiro some, ou que o dinheiro não chega, e eu estou sempre atolado em dívidas. Da onde vem isso? Da onde que eu aprendi a tratar o dinheiro dessa forma? E aí eu começo a fazer uma reflexão mais profunda. Não é mais só, o dinheiro não é mais só aquele pedaço de papel, o dinheiro já não é só uma proposta de troca de serviço ou de produto. O dinheiro, ele tem uma, como o Hellinger diz, o dinheiro tem alma. Isso para as pessoas é muito doido pensar isso. Mas o É, dinheiro tem porque alma. ainda mais nesse mundo, né, capitalista, digamos assim, então a cultura foi totalmente moldada nisso, né, Paulo? Quando eu tive no Congresso do Direito Sistêmico, feito pela Hellinger, né, eu vi a apresentação do seu trabalho, né, com a Caixa, né? Um desafio, né? Porque como que você vai trazer essa visão de que dinheiro tem alma para uma turma de banco? Né? Banco, assim, é o dinheiro, papel, é aquele ali que vale, né? Foi E incrível. isso mexe com os valores, né? O que é valores, né? E isso me faz pensar sobre isso, sobre os valores. Isso, os valores. Alguém disse aqui, alma penada para mim, só aparece de vez em quando. É, tá assustado. Mas ele diz que ele fica com quem o respeita, né? Então, Mas, como é que é essa? mas percebe que nessa visão ainda tem o dinheiro como algo fora, né? Algo que fosse uma coisa, que eu pudesse usá-lo e jogá-lo ou jogá-lo fora, que eu pudesse conquistar ou que eu pudesse desprezar também. Agora, se o dinheiro tem algo. Hoje ainda eu coloquei uma caixinha lá no meu Instagram e aí sobre desejo, né? E uma pessoa falou dinheiro. Aí eu respondi para ela assim, tá? E se o dinheiro. A primeira pergunta a se fazer é se o dinheiro deseja você. No sentido de que, como que você olha para o dinheiro? Você olha para o dinheiro como algo difícil? Você olha para o dinheiro como algo como uma alma penada que não existe? Você olha para o dinheiro com desprezo, como se fosse algo pequeno, algo menor, algo que eu realmente não preciso? Ele só paga as minhas contas, o dinheiro só ele serve, ele só, na verdade, distorce os valores das pessoas e tal. A questão, então, a primeira pergunta a gente fazer é como que o dinheiro olha para nós no sentido de qual é o significado e como nós o tratamos. Hum, sim. Hum? E Tem aí, até uma pergunta, né? Uhum, pode falar. diga. É porque, não, mas ela já está indo para o ramo da empresa, né? Então, uma empresa que vive, por exemplo, de empréstimo ou dinheiro de BNDES, por exemplo, como que fica? Se ela vive disso, né? Olha só. Aonde eu vou buscar o dinheiro? É uma boa pergunta. Aonde, para o empresário, né? Para onde eu vou Isso. buscar o dinheiro? Como que eu olho para o BNDES? Como que eu olho para a Caixa Econômica Federal? Como que eu olho para essa instituição que deposita em mim a confiança de que aquilo que eu vou fazer vai prestar um serviço? Sabe? Como eu olho, tudo volta para onde, Aline? É claro, tudo volta para o olhar na direção da mãe. Da Uhum. mãe. Sim, né? Eu até quero, assim, te perguntar, né, essa relação, né, porque as pessoas, assim, por que que eu pus dinheiro, sucesso e prosperidade?
né? Que são três temas que é como se eles fossem a mesma coisa, né? Mas o foco é um, né? O direcionamento é um. Então, assim, o dinheiro, ele me dá sucesso? É ele que é o sinal da minha prosperidade ou não? E agora? Eu te chamei só para responder as perguntas difíceis, Paulo. Sim, sim. A primeira resposta mais simples é sim, o dinheiro faz parte de uma vida próspera. Né? Não existe uma vida próspera sem uma boa relação com o dinheiro. Não existe. Não adianta a gente entrar numa ilusão e numa fantasia de uma vida próspera sem dinheiro. Não existe. E tudo o que é prosperidade começa na minha relação com a própria vida. E a vida que eu tomei da minha mãe, em primeiro lugar. E, então, o Hellinger tem uma frase que, para mim, é a grande, maior frase, é a frase mais profunda que existe dentro dessa área financeira. É: o dinheiro é o leite materno da vida. O dinheiro é o leite materno da vida. E aí vem uma pergunta aqui que é essencial nesse momento. Porque para algumas pessoas o dinheiro flui, para outras é um entrave, uma dificuldade? Exatamente, está justamente aí. Né? Inconscientemente, a gente carrega na nossa relação com o dinheiro a mesma relação que a gente teve com o leite materno. E algumas pessoas tiveram uma grande dificuldade de chegar até a mãe, de tomar a mãe, tomar o leite materno. Você sabe que nós recebemos a vida do pai e da mãe. A vida veio do pai e da mãe. E é claro, com a junção daquele espermatozoide, daquele óvulo, ali naquela uma célula, já tinha todas as informações necessárias para todo esse corpo aqui acontecer. Né? Estava tudo ali na concepção. Porém, após o período de gestação, nós nascemos e nós, como bebês, seres humanos, somos muito frágeis. Né? O nascimento, ele é segundo Hellinger, é o segundo grande êxito, né? Que o primeiro êxito é a concepção, o segundo o nascimento. Porém, nós seres humanos, a gente não é daqueles seres da natureza que depois de alguns dias já estão andando por aí buscando uma comida em qualquer lugar. É. Nós, seres humanos, se formos deixados ali de canto, a gente morre. O leite materno, a amamentação, ela garante a sobrevivência. Então, quando nós não temos um movimento em direção à mãe, e não só um movimento em direção à mãe, mas o tomar da mãe o nosso sustento, quando uma interrupção acontece aí de alguma forma, o que acontece é que a gente não consegue fazer o dinheiro vir para a nossa vida. Isso é algo bastante inconsciente, bastante profundo, conectado a experiências de vida muito cedo, ao nascer, muitas vezes, nos primeiros anos de vida. E é muito difícil a gente, racionalmente, a gente chegar a uma resposta. Mas a constelação mostra quando existe esse movimento de tomar a mãe está interrompido. Sim. Até uma pessoa colocou assim: como que eu posso fazer essa cura em relação à falta de dinheiro, uma vez que a constelação, que é um caminho, costumam ser caras? Você pode... Meu Deus do céu. Hoje em dia existe constelador de todos os níveis, de todos os valores. Eu estava olhando agora, Aline, é incrível. Eu tenho um projeto voluntário também que eu faço, mas não vou fazer propaganda disso aqui. Hoje mesmo passou pela minha timeline aqui no Instagram
uma consteladora que é conhecida no Brasil inteiro, uma professora da Hellinger e tal, e o encontro com ela era R$ 50, cara. Agora, claro, o que me desanima ver uma pessoa cobrando esse valor, né? Porque a gente sabe que o benefício que a constelação traz na vida das pessoas é tão imenso. Eu não sei você, Aline, mas sabe, a primeira vez que eu constelei um tema meu tinha a ver com a vida financeira também. Tinha a ver com o trabalho, mas tinha a ver com a vida financeira. Teve um efeito na minha vida financeira. A primeira constelação que eu fiz há 13 ou 14 anos atrás, eu estava numa época da minha vida profissional onde eu tinha uma rede de relacionamentos boa, que eu via que estava todo mundo me indicando cliente, mas não, os clientes não chegavam. E aí eu constelei isso. E foi incrível, cara. De um mês para outro, os meus rendimentos dobraram logo após a constelação. Aí eu te pergunto, E é um qual é o é, valor? Qual é o valor é, dessa constelação? O que eu paguei, o que eu paguei na constelação se pagou no primeiro mês. no primeiro mês. Uhum. Então, eu não sei, para E eu cada um vai vejo ter um assim, resultado diferente, né? e eu vejo também que quando a pessoa está aberta para fazer a transformação, o dinheiro vem para ela fazer o movimento, né? Existe um fluxo, porque o dinheiro, se ele é uma alma, se ele é algo que serve à vida, então quando você está nesse movimento, eu acredito que isso chega, né? Eu já vi isso acontecer. E não é uma, duas, três, quatro, cinco, não. Né? Porque se é essa relação com a mãe, a gente já está sabendo o caminho, que a live está te dando a oportunidade de você fazer um caminho para o dinheiro chegar. Eu achei muito engraçado. Alguém perguntou aqui, quantas vezes eu preciso constelar para resolver essa coisa da mãe? Eu estou resolvendo essa coisa com a mãe até hoje na minha vida, tá? Não, o Bert Hellinger, com 93 anos, ele deixou uma carta para a mãe dele, né? Ele disse, Fez uma carta para a mãe agora eu dele, tomo minha mãe completamente aos 93 anos. Ele mesmo. 93. Então, foi um alívio para a gente, né, Paula? Agora a gente pode respirar e seguir a vida, né? Exato. Olha, tem um comentário aqui dentro disso que você falou do leite materno que isso mexeu. O dinheiro, por isso o dinheiro não fica. Eu tive que dividir meu leite materno com outras pessoas. Minha mãe era mãe de leite de outros bebês. Não, não, cuidado. Cuidado com as interpretações. Isso pode ser um engano também. Eu, eu tive uma live essa semana ainda, sabe? Com uma pessoa que é especialista em investimentos. E Uhum. aí eu falei uma coisa que eu quero falar aqui de novo, bem claro. Tá. O dinheiro, eu vou repetir isso de forma bem clara. O dinheiro, ele não quer ficar. Essa expressão, o dinheiro não fica, ela pode estar revestida de um engano. Porque se o dinheiro tem alma, Aline, o dinheiro, ele quer estar a serviço. Ele não quer ficar na mão de ninguém. Ele quer se movimentar, ele quer crescer, ele quer servir a cada vez mais e mais pessoas. E se você usa o dinheiro só para si mesmo, se você usa o dinheiro só para comprar roupas cada vez mais caras, eu não estou falando nada de errado disso, né? Tá tudo certo. Às vezes, quando você coloca o seu dinheiro em roupas caras, eu gosto de comprar roupas mais caras, porque elas também costumam, em geral, costumam durar muito mais, né? Então, essa camisa que eu estou usando aqui, meu Deus, eu tenho ela exatamente há 8 anos. E ela é uma excelente camisa que eu comprei numa boa loja de camisas e eu uso ela praticamente toda semana. Ela já foi lavada milhares de vezes. E é bom isso. Mas eu não estou falando sobre roupa, tá? Desculpe. Mas eu estou falando sobre o dinheiro e a alma que ele tem. Quando você coloca o seu dinheiro a serviço de pessoas,
de servir a mais e mais pessoas. Por exemplo, quando eu coloco meu dinheiro no meu escritório, reinvisto meu dinheiro na empresa que eu trabalho, coloco meu dinheiro ali, essa empresa tem a capacidade de atender mais pessoas e servir a mais pessoas. O dinheiro olha para isso e ele sorri para você. Porque ele não está ficando na sua mão, ele está circulando, passando pela sua mão. E ele quer sempre servir mais e mais pessoas, através de produtos ou serviços, tanto faz. Sim. Tem uma outra pergunta, que tem vários aqui comentários a respeito da mãe, mas eu acredito que isso que você falou foi atendendo, respondendo. E perguntaram assim, o que que o pai tem a ver com a relação do pai com a vida financeira? Tá, o pai e a vida financeira. Eu até hoje, eu não vou falar apenas uma bobagem aqui, tá? Mas todas as constelações que eu fiz, toda a minha experiência até hoje, trouxe para mim o campo da mãe em relação ao dinheiro. Sabe? Em relação ao dinheiro, sempre esteve presente o campo da mãe. Agora, eu não vou falar isso, e eu estou bem apoiado no Bert Hellinger, né? Eu estou bem apoiado nele, ele diz, eu só falo da minha experiência. Eu só demonstro aquilo que eu vejo. Eu não vou falar nenhuma bobagem que eu não vejo, que eu não sei, ou que eu apenas li em algum livro. Tá bom? Então, tudo que eu vi em relação à vida financeira, até hoje, tem conexão com a mãe e muitas vezes também com o sistema familiar da mãe. Uhum. Tá bom? Sim. Agora, lembre-se também que a sua vida não está separada em caixinhas. Tá É. tudo conectado, tudo rendendo. Como eu falei para vocês, a minha primeira constelação tinha a ver com o trabalho, com o meu Uhum. trabalho. E aquilo que se mostrou, eu nem ouso falar aquilo que se mostrou lá, mas tinha a ver tanto com meu pai como com a minha mãe na época. As duas Uhum. coisas estavam envolvidas. O resultado que eu tive na minha vida no rendimento financeiro, mas foi o resultado, tá? Eu não fui constelar um problema financeiro. Sim, eu entendi. Por onde veio o seu tema, né? Aí então, tem uma pergunta aqui. Tem umas perguntas a respeito de profissão, mas eu estou querendo só primeiro a gente terminar de esse assunto do dinheiro. Como que fica o investimento? É considerado também uma maneira de colocar o dinheiro a serviço? Exato, exato. Muito bem colocado. Muito bem colocado. Se você não tem no seu controle financeiro a área investimento, então o dinheiro olha para você e ele fica desconfiado. Esse cara vai querer me segurar, né? Esse cara, essa mulher vai querer me segurar, vai querer me ter para ele, querer o controle sobre mim e o dinheiro então não te respeita. Hum. Dentro da tua planilha financeira, do teu controle financeiro, tem que ter a área investimento. Agora, vale também a gente falar que o investimento, ele não só tem a ver com multiplicar a sua renda ou multiplicar as suas reservas financeiras. Tem a ver com aonde você coloca esse dinheiro, é aonde você realmente acredita que vai trazer benefícios para mais e mais pessoas. Uhum. Você precisa estar atento a isso para que o seu dinheiro realmente cresça. Tá bom? Uhum. Talvez essa Sim. área do investimento seja a área mais ligada ao pai. É, Tá? eu fiquei pensando nisso. Talvez essa Uhum. área do investimento seja a área mais ligada ao pai. Eu ainda não tenho experiência de constelações nessa área, tá bom? Do investimento. Uhum. Até porque o que chega para mim muitas vezes é o problema, né?
Então, o que acontece? Quando alguém coloca um dinheiro no investimento e perde tudo, isso chega até mim. E muitas vezes isso está conectado não ao pai e à mãe, mas uma questão ainda sistêmica, familiar. Ou seja, isso tem a ver com quando eu coloco meu dinheiro e perco tudo, significa que eu estou jogando esse dinheiro fora porque eu estou pagando uma dívida de algum antepassado meu Uhum. que ganhou o dinheiro ilicitamente, tá bom? Então, quem fracassa no investimento, normalmente ele está pagando uma dívida de um antepassado. Uhum. Sim. Vou entrar aqui nas perguntas da profissão, né? Dessa questão, porque algumas pessoas estão falando assim a respeito de como, vou até voltar aqui, como amar, mas como amar a sua profissão. Se Como isso é uma forma de prosperar, se isso é uma forma de ganhar dinheiro. Amar a profissão é uma forma de ganhar dinheiro. amar a profissão é só para quem ama a sua mãe completamente. Hum? A mãe é a mãe é esse ser que se doa, né? O pai, estou falando aqui de forma geral, tá, gente? O pai, ele não se doa tanto, porque o pai, no contexto familiar, ele é um ser à parte, mais distante. A mãe é esse modelo daquela que se doa completamente. E através da profissão, nós damos das nossas habilidades, da técnica, daquilo que a gente construiu na nossa vida, nós colocamos a serviço de outras pessoas. Então, a profissão tem uma energia totalmente conectada com a mãe. Totalmente conectada com a mãe. Né? Não é à toa, por exemplo, que eu fui me tornar um psicólogo, né? Uma conexão com a mãe muito grande, muito grande. Apesar de que o que aconteceu, olha só, eu vou dar o meu exemplo, o que aconteceu com a minha profissão, à medida que eu fui tratando as minhas questões internas, a minha profissão, a minha carreira foi se transicionando, Aline. Hoje eu não sou só um psicólogo que ajuda pessoas, não estou diminuindo a profissão de psicólogo, porque eu acho linda, eu acho maravilhosa, mas o meu atendimento enquanto psicólogo é a menor parte da minha profissão. Hoje eu sou um empresário também, eu sou professor, eu sou consultor, mentor de outras pessoas, eu dou aulas, eu faço cursos, eu crio um monte de outras coisas que eu coloco a serviço de cada vez mais e mais pessoas. É. Né? E é Até, interessante, né? Porque eu me identifiquei com as constelações sistêmicas que foram criadas por um filósofo alemão, Bert Hellinger. Meu pai é de origem alemã e meu pai é filósofo e se aposentou como professor de filosofia da universidade. então, você vê que como o pai tem muita participação também, né? Quando a gente fala da mãe, é porque esse primeiro vínculo, né? Essa nutrição, é o modelo do servir, né? E o pai é esse continuar, né? Então, eu, pelo menos quando eu trabalho com a carreira das pessoas, aparece muito a energia do pai, porque as pessoas chegam num momento de transição, elas chegam nesse momento de investir. Assim, eu já assim, os problemas eu já estou falando assim, procura o Paulo, procura a minha amiga fulana. Na hora que chega nesse ponto, eu falo, aí pode vir aqui. Então, o pai vem com essa força, né, do seguir adiante, né, de levar esse projeto adiante. Então, isso é muito interessante. E o investir tem muito a ver com o pai, até porque um comentário que alguém colocou aqui, porque o investir é arriscar. E o Isso. arriscar tem a ver com a força do masculino. Sabe? A mãe, ela é responsável por garantir a sobrevivência. Para garantir a sobrevivência, eu preciso proteger, dar segurança. Agora, o pai não. O pai, ele é responsável por mostrar a gente o mundo,
o mundo é um lugar arriscado, é um lugar misterioso. Eu não tenho segurança no mundo. É Tem até uma preciso pergunta aqui, né, do arriscar. medo. Diga. Uma pessoa perguntou assim, quando a gente tem um certo medo do investimento. Exato. Esse certo medo do investimento significa que você precisa trazer o pai cada vez mais para o seu coração, porque é o pai que nos ensina a arriscar. Agora, é verdade também, né, Aline, que muitos de nós crescemos com o pai bastante preso na esfera materna dele. E esse pai, muitas vezes, foi um pai excessivamente materno e não um pai masculino. Então, muitas vezes, a gente precisa buscar essa força além do pai na linhagem masculina, paterna, porque a gente muitas vezes não teve a oportunidade de ser criado por um pai bem masculino, né? Aí Com tudo dá-lhe que... jornada do homem inteiro. Dá-lhe jornada do homem inteiro em nós, né? Exato. Pra gente aprender, mas é isso mesmo. Até tem uma pessoa que falou assim, a mãe seria o início, o esse seria o empurrão. Na verdade, o que eu vejo é que a, a mãe é esse motor propulsor que faz o foguete deslanchar, sabe? A sua vida deslanchar, ela deslancha com a força da mãe. Porém, a força do pai nos ajuda a lidar com os altos e baixos da vida. Sabe? Nos manter constantes. Eu adoro aquele clipe que tem do Rock Balboa, que eu até passo lá no curso do Homem Inteiro, né? Porque É muito legal. aquela é a força do pai, sabe? O Rock diz pro filho dele: não importa quantas vezes você vai cair, porque a vida vai te derrubar. Isso não importa, não importa. Você precisa lidar com os fracassos e com a queda. O que vai realmente importar é o quanto você está disposto a levantar e continuar seguindo. Levantar e continuar seguindo. E isso nós aprendemos com o masculino paterno. A tomar o golpe, levantar e continuar seguindo. Levantar e continuar seguindo. Tu já viu, Aline, dentro dos teus mentorados, por exemplo, pessoas que tiveram um sucesso meteórico, mas não conseguiram manter aquilo? Porque Isso. manter significa eu me acostumar com a instabilidade dessa vida. Por isso que tantas pessoas procuram a estabilidade, procuram investimentos estáveis, procuram serviço público, porque eles estão procurando aquilo que eles tiveram, que é o aconchego e a segurança do colo materno. E eu lembro até de você falar, você falou numa das lives, né? Que a vida não é essa constante, assim, esse degrauzinho, né? Essa sensação que a gente tem de degrau. Eu vou subir um degrau, aí eu vou para o outro, aí eu vou para o outro, eu vou subindo. Aí, de repente, despenca, né? Porque não é isso, né? É que nem o gráfico ali, as curvas, né? Sobe, desce, e nisso a gente vai aprendendo. E você falou uma frase um dia que me tocou muito, né? Que os nossos sucessos vêm dos nossos grandes fracassos, né? Então são essas quedas assim que nos impulsionam para subir, né? É aquilo que a gente não recebeu também que faz com que a gente se impulsione para buscar. Então eu vejo esse movimento da vida assim, uma possibilidade de crescimento para nós, né? Uhum. Tem uma pergunta também que me fizeram que é assim, a dificuldade de cobrar, a precificação dos próprios serviços. Como que você vê isso? Isso tem a ver com o equilíbrio do dar e do tomar, né? Claro, em Isso. primeiro lugar, de novo, quanto mais eu valorizo, quanto mais dou valor para a vida que eu recebi do meu pai e da minha mãe, mais eu dou valor também para a construção do serviço ou do produto que eu ofereço para as pessoas. Porque no final das contas, Aline, tu é psicóloga, né, como eu.
Então, no final das contas, por exemplo, num profissional autônomo como nós fomos, o que que acontece? A gente está oferecendo a nós mesmos, né? Então, não é só uma série de técnicas e teorias que a gente aprendeu e que a gente está aplicando. Junto com isso, tem que eu estou me colocando, né, como Jung falou, aprenda todas as técnicas, todas as teorias, mas diante de uma outra pessoa, seja apenas um ser humano diante de outro ser humano. E no final das contas é isso que dá valor verdadeiro para aquela relação profissional. É o quanto você está se entregando e se colocando à disposição desse outro ser humano diante de você. Seja do outro lado de um balcão, de uma padaria, entendeu? Ou seja, num consultório psicológico. É um ser humano se colocando a serviço de outro ser humano. Agora, se você não dá valor à própria vida, a vida que recebeu da mãe, a vida que recebeu do pai, se você não valoriza e não consegue ser grato a isso, por mais que tu estude em Harvard, você não vai saber cobrar pelo seu trabalho. Porque você não está se colocando ali de verdade, você não está dando valor a essa vida. Então, significa o dar e o tomar na relação de trabalho, o valor que você cobra financeiro tem a ver com o valor daquilo que você entrega como pessoa e como ser humano para a disposição que você está. Às vezes pode ser algo muito pequeno. Eu costumo dizer, né? Eu vou dar um curso esse final de semana sobre sexualidade. Foi um curso que eu já dei algumas outras versões antes e vai ser mais um curso. E, bom, eu costumo dizer o seguinte. Eu lembro... deixa eu contar essa história porque foi muito legal, cara. Há 4 anos atrás, eu acho, eu fui convidado para ser o primeiro professor de Direito Sistêmico na Academia Judicial do Estado de Santa Catarina. Na época, eu tinha pouca experiência com direito sistêmico ainda, né? Eu era uma das poucas pessoas que estava ousando ainda fazer esses movimentos dentro de algo que nem existia direito ainda. Mas eu fui convidado para ser professor. E aí, um dia antes, a diretora pedagógica lá, porque a Academia Judicial do Estado de Santa Catarina, ela tem o status como de uma universidade, porque os certificados de lá são certificados de pós-graduação, tem reconhecimento do MEC, tudo. E aí a coordenadora pedagógica me ligou e disse: Paulo, tu está realmente preparado? Tu tem PowerPoint, Paulo? E aí eu lembrei do meu professor, né? O meu primeiro professor em constelação foi o Peter Spelter. O Peter é Atsuyuko. E eu lembrei da voz dele dizendo assim: eu nunca preparo um curso. O que tem por trás dessa frase? Tem uma segurança no lugar. Qual é a segurança que eu tenho? Eu não sei o que eu vou encontrar lá. Trabalhar com fenomenologia é assim. Tu não sabe o que tu vai encontrar lá. Tu não tem como se preparar para aquilo que vai acontecer lá. Mas eu olho para a minha vida. Eu olho para a minha carreira. Eu olho para a vida que eu recebi dos meus pais e tudo aquilo que eles proporcionaram eu experimentar de educação e de conhecimento e todos os cursos que eu fiz e eu digo: sim, eu estou preparado. No final das contas, seja um curso de sexualidade, seja um curso de direito, seja uma live sobre dinheiro e vida financeira e prosperidade, eu venho me preparando a minha vida inteira. Né? Então, eu estou preparado porque eu venho me preparar. Se algo me chama e dentro de mim tem um sim para aquilo, é porque eu estou preparado. Eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer lá na live com a Aline. Mas eu estou preparado. E isso é que traz valor para o serviço que eu presto. É o valor que eu dou a toda a minha história. Desde a vida que eu recebi dos meus pais e tudo aquilo que eu construí,
tudo aquilo que foi possível eu encontrar durante essa caminhada em cursos, em livros, nos meus atendimentos, nas pessoas que passaram por mim. Caramba, se eu fosse colocar o valor financeiro disso, eu estaria... Quanto que custaria essa live? É, é verdade. Né? Então é por isso que eu digo, oi Liz, a Liz Casagrande está por aqui, que legal. Ah, o grande, por isso que quando a gente, esses dias eu tava logo antes de começar um curso que eu ia dar, um avançado, e aí eu entrei na minha sala um pouco antes, eu vim aqui, eu peguei meu violão e comecei a tocar. Por quê? Porque seja lá o que for acontecer ali, seja lá o que for acontecer naquele atendimento, naquela mentoria, né? Eu venho a minha vida inteira me preparando. É. E aí, cara, quando eu E vou isso, cobrar o valor financeiro, Lili, aqueles 500, 1.000, 1.500 reais, seja lá quanto for daquele trabalho, daquela mentoria, daquela sessão, é pouco ainda. É muito é. bem pago. E eu vejo isso que você contou, né? É o sentido, né, do seu trabalho, é o sentido da sua carreira. Eu falo assim, hoje tem tantos conceitos aí, tá, tem alguns títulos na moda, né? Propósitos, né? Mas isso é o propósito, né? Qual é o propósito? Como que eu ganho dinheiro? Eu ganho dinheiro quando eu estou conectado com o meu propósito, com o meu sentido. E o sentido é esse, a gente ir lá e mostrar quem somos, né? É o grande, eu vejo você tocando violão, eu vejo você falando de sexualidade, eu vejo você falando de dinheiro, eu vejo você falando de homem, de mulher, de pai, de filho, eu vejo você sendo psicólogo, eu vejo você sendo empresário. Então, esse eu vejo você mesmo, né? É o que produz toda essa prosperidade. Para mim, isso é um resumo da prosperidade, isso que você acabou de falar, né? É ter uma vida próspera, né? Está a Agora, tem uma serviço. coisa aqui, estar a serviço. Isso é estar a serviço. E não é Tem umas aquele, perguntas aqui e não é aquele a estar a respeito do serviço. casal, tá? Depois. Ah, tá. E não Hum? é aquele estar a serviço como aquele que diz sim para tudo, não. Aham. Estar a serviço significa que eu só posso oferecer aquilo que eu tenho. E eu só posso tomar do outro. E aí está a questão da cobrança, sabe? Eu só posso tomar do outro de acordo com o serviço que eu presto e aquilo que eu vou fazer com aquele dinheiro. Ele precisa, aquilo que eu tomo do outro. Por exemplo, quantos profissionais tu conhece, Aline, que tem dificuldade de cobrar? Ou quantos profissionais ou que estão aqui junto comigo, empresários e tal, que estão aqui junto com a gente, que os clientes não pagam? Eu não tenho esse Isso. problema. Uhum. Não pagam Isso. por quê? Porque é um problema deles? Ou porque você não sabe receber ainda? Hum. Tem dó de cobrar, alguém disse aqui. Pode cobrar. Dó de, só tem dó de cobrar aquela pessoa que não vê o valor que está entregando no serviço que presta. É. Tem umas perguntas agora de casal, né? Se o casal deve ou não unir a renda, como é que é essa distribuição? Se a mulher interfere na questão do dinheiro do homem, investimentos do casal, como que fica isso? Porque aí são dois sistemas, né? Que cada um tem uma história com a mãe, com o pai, né? Cada um tem uma história enquanto casal também, né, Aline? Porque Ali se construiu um novo sistema, uma nova história, né? Um novo capítulo. eu não tenho problema nenhum em relação a isso com a minha mulher, porque quando a gente casou, a gente não tinha nada. Era praticamente dois adolescentes, sabe? A gente não tinha nada. Tudo que eu tenho hoje, eu olho para o lado, tudo tem a mão dela. Tudo foi algo conjunto. Então, eu não sei, em relação à minha vida pessoal, eu não sei falar. Agora, existem muitas e muitos tipos de casamento diferentes, né?
Tem pessoas que esperam para casar só no momento onde já estiver bem financeiramente. E que força isso traz para a relação? Uma relação como essa, que espera uma vida financeira estar bem resolvida para então casar, então se comprometer, tem uma força muito pequena. Eu vejo que nos altos e baixos que eu vivi no meu casamento até hoje, eu sou casado há 15 anos, né? Tenho 2 filhos. E a grande parte da força que a gente tem na relação hoje é porque a vida financeira foi sempre tudo decidido em conjunto. É claro, nos últimos anos, a minha esposa passou por uma transição de carreira, né? E eu assumi 100% da provisão da nossa casa. Isso me dá alguns privilégios? Sim, pequenos privilégios. Mesmo assim, é algo conjunto. Eu não tomo nenhuma decisão sem ela, ela não toma nenhuma decisão sem eu, né? Então, isso traz uma força muito grande para a relação, quando a gente traz esse tipo de companheirismo. E é claro que quando um casal se junta, lembra, gente, a dica de ouro para se a relação vai dar certo ou não é o quanto cada um está disposto a abrir mão dos seus paradigmas da família de origem para construir algo novo juntos. Meu pai e minha mãe tiveram sucesso na vida deles. O sucesso que permitiu que eles hoje tivessem uma aposentadoria tranquila, que pudessem comprar todos os seus remédios, que pudessem viver numa casa confortável e tal e tal. Os pais da minha esposa tiveram um sucesso na vida deles de tal forma, mas nós dois estamos construindo algo juntos do que a gente quer para o futuro, que é algo inovador, que nem meus pais viveram, nem os pais dela viveram. E nós estamos construindo algo novo juntos. Isso traz uma força incrível para o casal. Eu não estou dizendo que a gente vai ficar o resto da vida casado, que algo pode acontecer. Claro que pode. Mas a força que a gente tem por estar junto nisso é incrível. Sim. Respondeu? Tem um monte de gente dizendo que é difícil, que é muito difícil. É, tem mesmo. É porque assim, o tempo passa muito rápido, né? Nós Bom, temos 8 minutos. então, Então, assim, os últimos minutos, assim, eu acho que dá para ele responder mais uma pergunta, né? No máximo, assim. tá. Só gostaria de revisitar alguns pontos importantes que a gente trabalhou aqui. Em primeiro lugar, o dinheiro é o leite materno da vida. Então, quando a gente se relaciona bem com a nossa mãe, é grato, profundamente grato pela vida que recebemos e pelo sustento que ela nos deu. Então, nós também, o dinheiro é bem-vindo na nossa vida para garantir o sustento nosso e da nossa família. Né? Agora, o dinheiro ele também chega até nós, mas ele tem uma alma. Essa alma significa que o dinheiro ele tem desejo, o desejo de servir a outras pessoas mais e mais. O que te leva também a querer fazer o dinheiro, ele quer ser bem aplicado e ele quer crescer. Ele quer ir para lugares onde mais e mais pessoas possam ser beneficiadas através dele. O dinheiro também ele carrega um senso de justiça. Então, se alguém na minha família construiu um império, ganhou muito dinheiro em cima de um enriquecimento ilícito, muitas vezes eu ou meus filhos vão perder tudo, vão colocar dinheiro em investimentos furados, vão entrar em dívidas justamente para pagar a dívida dos seus antepassados. Isso parece karma, e de certa forma, na sua essência da palavra e da filosofia, é verdade, é karma, mas isso faz parte muitas vezes de pertencer à família que a gente pertence, carregar isso. Quando isso vem à consciência, nós também podemos nos liberar de carregar esse destino e poder caminhar em direção à prosperidade, né?
Esses são alguns temas chaves que a gente tratou aqui. Isso. Fino, bem fino mesmo. Você já marcou o workshop? Um dia eu participei da live dele e falei, marca um workshop desse tema, né? Um workshop a respeito de Vai dinheiro, ter. prosperidade. Na verdade, eu estou organizando junto com o pessoal da sua conta. Vai ser dia Em 8 de agosto, né? agosto. Dia 8 de agosto. Onde as Já vi, pessoas já. vão poder fazer exercícios sistêmicos e constelar suas questões em relação ao dinheiro. Muito bom. Paulo, só gratidão por reconhecimento aí a sua trajetória, a todos que estão aqui. Não dá para a gente responder todas as perguntas, não consegui acompanhar todas, né? Espero que a gente possa ter outras oportunidades, né? O Paulo tem sempre muito ativo, muitos movimentos. Eu tento acompanhar, mas eu não consigo acompanhar tudo. Mas já participei aí desde que começou a pandemia, veio essa oportunidade do trabalho online, que eu falei, nossa, que maravilha, né? Porque eu estou aqui em Minas e vocês aí em Floripa, então possibilitou que eu pudesse conhecer mais de perto o seu trabalho e possibilitou essa oportunidade também, né? Então já participei de alguns workshops vivenciais, da jornada do homem inteiro para mulheres, e estou aí me organizando para participar de mais. Ah, que Então, bom. recomendo, quem não conhece, É, vale a pena. esse final Os de trabalhos semana online, eles têm uma força, né, Paulo? esse final de semana tem um workshop sobre sexualidade, né? Que vai ser agora sábado e domingo, onde eu trabalho profundamente essa questão. E eu vou abrir uma caixa de perguntas também no meu Instagram sobre o tema que a gente tratou aqui. Vocês podem Ótimo. colocar, eu não garanto que eu vou responder tudo, mas quem sabe você vai ser contemplado lá, tá bom? E a Aline também pode abrir aqui e ajudar vocês a aprofundar mais essa questão, tá bom? Obrigado, agradeço Muito também pelo bom. convite, tá? Beleza, ó, primeiro de muitos, viu? Me aguarde, que eu sou quem é a turma que me conhece, né? Lá vai a Aline, e a Aline vai mesmo. Que bom, que bom. Então, brigadão mesmo, viu? Um grande beijo para todos aí em Minas, tá bom? Valeu, Tchau, tchau. abraços, até mais, pessoal. E vai ficar aqui no IGTV, viu, gente? Eu vou deixar aqui um pouquinho, para quem não viu tudo.